Agora partindo para a corrida, pessoal, se você ainda não corre, comece com treinos intervalados. Um grande erro do pessoal que está começando, né, do nada, a pessoa está sedentária, está começando, eu vou começar a correr, vou começar a nadar, vou começar a pedalar. Principal erro dessas pessoas é o quê? É partir já para o exercício sem fazer um processo de adaptação. Então, se você não corre ainda, você não aguenta, o que, que vai acontecer para você que não está acostumado ainda? Ou você vai correr muito forte, tá? Ou você vai correr um pouco e não vai aguentar, não vai correr de maneira adequada, então N fatores podem te influenciar nisso. Então o que, que você vai fazer? Vai fazer treinos intervalados, tá? Treinos onde você caminha um pouco e corre, caminha um pouco e corre. Então você vai alternar entre corrida e caminhada, tá? Para você passar por essa fase de adaptação até um momento que você possa somente correr e você consiga progredir tranquilamente. Uma dica que eu gosto de passar para você fracionar, para você intervalar esse treino, é o quê? É você correr 1 minuto e caminha 2. Isso se você está saindo totalmente do zero. Se você tem uma condição física mínima, então você pode fracionar de 1 para 1. Caminha 1 minuto, corre 1 minuto. Quanto tempo que você vai fazer isso, tá? Se você está totalmente sedentário, está saindo do zero, não tem nada de condicionamento, até uns 15 minutos, não precisa, entre 15 e 20 minutos, tá? Se você já é um pouquinho mais condicionado, já pelo menos frequenta a academia, tem uma condição física mínima, aí você pode fazer de 20 minutos a meia hora. Comece com 20 minutos e devagar, no decorrer das semanas, você pode ir progredindo. Então, repetindo aí, você vai fazer 1 minuto de caminhada, 1 minuto de corrida. Faça um aquecimento prévio, claro, você faz um aquecimento de maneira leve, se for o caso, caminhe num ritmo um pouco mais acelerado durante 5 a 10 minutos para você fazer o seu aquecimento e depois execute esse treino intervalado aí entre caminhada e corrida. Corra de maneira confortável, você não precisa fazer 1 minuto para bater o recorde mundial. Não, você precisa apenas acostumar o seu corpo a estar correndo, né? Você não precisa fazer com velocidade. Primeiro você adapta para acostumar o exercício. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, você vai melhorando teus ritmos, tá ok? Então primeiro você tem que adaptar a executar de maneira ininterrupta. Depois você vai pensar em velocidade. A frequência também para os treinos de corrida. Então pensando no macro, que você tem que dividir seu tempo, natação, ciclismo e corrida, também 2 vezes por semana, tá? É o suficiente para você começar, para você estar pegando condicionamento e concluir uma prova de triatlon aí daqui 3 meses. Você pode estar pensando assim, pô, mas só 2 vezes por semana, Evandro, cada modalidade. Tudo bem, 2 vezes por semana, mas você vai estar alternando isso em 3 modalidades, tá? Por mais que no momento que você está nadando, você está fazendo específico para natação, no momento que você está pedalando, específico para condicionar para o ciclismo, e o momento que está correndo é específico para condicionar para a corrida, algumas adaptações orgânicas, como por exemplo a adaptação cardiovascular, elas também vão interagir entre as modalidades, tá? Adaptações mais ligadas a neuromotor, e isso vai ficar um pouco mais específico a cada modalidade. Mas condicionamento cardiovascular, esse num todo ele vai trabalhar independente de qual modalidade que você esteja trabalhando, tá? Independente se é natação, independente se é ciclismo ou corrida, tá certo? Até porque as 3 modalidades são predominantemente aeróbias, tá? Então, por mais que tenha a questão da especificidade, né? É claro que existe isso, mas um pouco de fitness, né? Um pouco de condicionamento de cada modalidade você aproveita na outra. Não é uma coisa que, eu posso deixar de treinar a natação e correr que depois eu vou conseguir nadar porque meu pulmão tá bom, meu coração tá bom. Não, também não é isso. Isso quer dizer que você vai aproveitar um pouco, mas precisa treinar as 3 modalidades em separado. Outra orientação para vocês começarem na corrida, assim como no ciclismo, escolham percursos mais planos para iniciar. Se tiver uma pista de atletismo, vá para a pista, vai ficar muito mais tranquila, pista plana, tá? E uma metragem assertiva de 400 metros, isso claro, se você tem uma pista de 400 metros, né, no padrão,
e bem aferida, porque às vezes a gente encontra por aí pistas menores que não são no padrão olímpico. Mas se tem uma pista de 400 metros aí na sua cidade, você pode muito bem aproveitar para iniciar, né, nesse tipo de local aí seus treinos de corrida, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer é o quê? Limitar também o aumento progressivo do volume dos treinos que eu falei ali, para você começar entre 20 minutos até meia hora para quem já tem um pouco mais de condicionamento. Esse aumento progressivo limitar você a aumentar no máximo até 40 minutos, tá? Às vezes passar um pouquinho disso, mas não muito, tá certo? Por quê? Numa prova de sprint, você vai correr aí, se você correr razoavelmente bem, você vai correr em torno de 25 minutos, tá? Não vai passar muito disso. Se você correr um pouco mais devagar, vamos colocar então meia hora. Então, durante a prova você vai ter estourando meia hora de corrida, que vai ser a etapa final da prova, tá bom? Então, cuidar um pouquinho com o volume para você não extrapolar. Até porque a corrida, tem muito mais impacto do que as outras duas modalidades, que é o ciclismo e a natação. Então, tem que tomar um cuidado para você não exagerar e você vai ter o desgaste das outras modalidades, né? Então, para estar preservando suas articulações e a tua saúde, para você estar em dia, não ter problema com lesões.